Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de língua portuguesa para vocês, estudantes do terceiro ano. Essa aula ficará gravada no nosso repositório do aplicativo para vocês assistirem e ficará disponível sempre que vocês quiserem. Vocês poderão acessar esse vídeo para ver esse conteúdo, para se aprofundar, para revisar. Então vamos ver o conteúdo da aula de hoje. Olha só. Então vamos falar sobre a cigarra e as formigas. Esse título já desperta aí conhecimentos prévios em vocês, estudantes do terceiro ano. Vamos ver o objetivo. A habilidade da aula de hoje é a EF02 LP 28A, que diz respeito mesmo à leitura e compreensão e no caso da aula de hoje, pode ser de diversos textos dessa habilidade, porém vamos falar das fábulas. Já é um texto conhecido por vocês, mas vamos nos aprofundar aí nas características deste gênero. Então vamos lá, o que você sabe sobre as fábulas? Então, essa pergunta eu vou falar para vocês. O que vocês sabem sobre as fábulas? Porque quando a gente fala a cigarra e as formigas, já vem um texto na cabeça de vocês, já vem uma história na cabeça de vocês. Mas e aí? Esse é o momento que, se vocês estiverem assistindo na sala de aula, pausar e fazer uma breve roda de conversa. Quais fábulas vocês conhecem? Quais as principais características? Vocês conseguem fazer esse levantamento? Façam aí na sala de aula. Agora vamos ver aqui o que eu pontuei, que eu acho mais importante, né, de características neste texto. Olha só, é uma narrativa, então geralmente alguém conta essa história, é uma história narrada que pode ou não ter falas diretas do personagem, né? Então, apesar de ter um narrador, algumas costumam ter um diálogo entre os personagens e falas diretas do personagem. Mas essa é uma característica, é uma história narrada, então conta-se uma história. Outra característica, ela tem um caráter educativo. Então, ao final da história, traz um ensinamento, que é uma característica bem marcante que se chama moral da história, que pode ser explícita, vir no final do texto, moral da história e a frase, ou implícita. Então, você vai ter que ler e compreender o texto para ver qual o ensinamento, qual a moral que esse texto traz. E uma terceira característica, os personagens geralmente são animais que apresentam características humanas. Então, o que seria, gente, essas características humanas? Vamos pensar aí nos textos que vocês levantaram aí, que vocês conhecem como fábulas. Geralmente são animais mesmo. Às vezes aparece algum personagem, geralmente ele não tem nome, igual o velho e o burro e o menino. É um velho qualquer, um menino qualquer e um burro. Se você não conhece, faça a leitura dessa fábula, também tem um ensinamento muito legal. Mas olha, é um personagem humano. Mas agora voltando às características aí que estes animais podem ter, que lembram bastante emoções humanas e atitudes humanas. Pensa aí na raposa. Geralmente as histórias que ela aparece, ela é meio traiçoeira, ela é egoísta, ela quer ver o lado dela. E aí? A tartaruga, uma pessoa lenta, uma pessoa paciente e até mesmo muito sábia de aguardar as coisas no seu tempo. O coelho, aquela pessoa que é muito esperta, quer fazer tudo rápido e às vezes não pensa muito bem no que fez. E aí? Vários personagens com atitudes humanas, né? Então vamos relembrar aí, eu tenho certeza que vocês conhecem a fábula A Cigarra e as Formigas. E outro ponto interessante, como qualquer outra história narrada, ela possui várias versões. Então vamos ver se a versão que eu trouxe hoje é uma que você já conhece? Ou vocês podem também, ao final da aula, abrir a discussão para ver se vocês conhecem outros finais ou outros desenrolar, ou até mesmo quais são as características das personagens que vão aparecer nessa história? E aí, a fábula é um texto que aparece muitos personagens ou fica mais concentrado em personagens principais? Olha quanta coisa a gente pode refletir apenas sobre essa aula e sobre esse gênero, né? Então vamos ver aqui o texto. Olha só. Então,
Vamos observar a imagem, porque realizar leitura da imagem também é muito importante na leitura de qualquer gênero textual. Então, eu trouxe essa imagem aqui, que já dá para ver a formiga dentro da casa, agasalhada, tomando seu chocolate quente, e a cigarra com sua viola, violão, guitarra, aí pedindo abrigo. E a temperatura não parece estar nada boa fora da casa, hein? Então, realizamos aqui a interpretação dessa imagem que tem tudo a ver com a fábula A Cigarra e as Formigas. Então, vamos começar. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disse as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Então, podemos ver que essa história teve uma narrativa, teve falas diretas, teve diálogo da formiga com a cigarra, e os diálogos são marcados aí por perguntas, respostas, travessão, interrogação, 2 pontos. O narrador fala, media o diálogo, então isso nós podemos ver durante a leitura, e traz a moral explícita, igual eu falei, uma frase no final do texto. E aí agora temos umas perguntinhas para a gente voltar ao texto e ver, pontuar, buscar no texto as informações para a gente refletir e compreender melhor essa história, que apesar de breve, igual eu falei, vocês podem conhecer outras versões. Ao meu ver, a cigarra ficou fazendo o trabalho dela, que era cantar, alegrando, afinal, a arte também alimenta, né, de uma certa forma, a nossa alma. Eu já conheci versões que as formigas ficavam muito alegres de trabalharem, ouvindo a cigarra cantar. Mas essa versão, as formigas acharam que ela não trabalhou, então agora é a vez de dançar. Então vamos ver as perguntas que nós podemos refletir sobre o texto. Olha só. Quais são os personagens da história? Então, igual eu perguntei para vocês, a fábula geralmente é uma história que aparece diversos personagens ou fica concentrado geralmente em personagens principais? No caso da cigarra e as formigas, o próprio título da história já responde: a cigarra e as formigas. Então, elas são as personagens aí da trama da história. Vamos para mais uma reflexão. Qual trabalho foi realizado pelas formigas? Então, nós sabemos que as formigas realizaram um trabalho durante um período e nessa versão, mesmo no inverno, em casa, elas ainda estavam trabalhando. Elas pausaram o trabalho para atender a cigarra e conversar com a cigarra. Então, elas estavam trabalhando constantemente. Mas no exato momento da narrativa do texto, o que elas estavam fazendo? Vocês ficaram atentos à leitura? Pode pausar o vídeo para discutir. Então, vamos ver aqui, vamos voltar ao texto para ver? Olha só. Logo no início do texto já traz uma característica desse tipo de gênero, que é contando assim de uma forma atemporal, não tem uma marcação de tempo, porém tem adjetivos para descrever o momento, num belo dia de inverno. Então, quais as características de um belo dia de inverno? Tá friozinho, todo mundo aconchegado em casa, as formigas estavam tendo maior trabalho. Por que elas estavam tendo maior trabalho? Para secar suas reservas de trigo depois de uma chuvarada.
os grãos tinham ficado completamente molhados. Então, nesse exato momento da narrativa, nesse belo dia de inverno, o trabalho delas era esse: secar as reservas de trigo que elas tinham acumulado para passar muito bem o inverno aí sossegadas, porque tinha tido uma chuvarada e os grãos estavam todos molhados. Então, olha só, apenas em um parágrafo nós podemos tirar todas essas conclusões, essa compreensão. Tiramos características de quando está se passando a história, apesar de não ter uma data certa. Então, podemos ver tudo isso. Vamos para a terceira pergunta? Olha só, tem mais uma perguntinha para encerrar. Quais estações do ano são mencionadas na fábula? Então, pela imagem, a gente já sabe que a história se passa, igual inicia o texto, num belo dia de inverno. E aí, será que no texto menciona todas as estações do ano? Vocês sabem quais são as 4 estações do ano? Mas será que no texto menciona todos? Vamos voltar ao texto? Já sabemos que no primeiro parágrafo aparece um belo dia de inverno, mas depois tem menção a um outro momento, uma outra estação do ano. Vamos ver? Vamos localizar a outra estação do ano que aparece no texto? Olha só, vamos retornar ao texto. Esse movimento é muito importante, gente, quando nós vamos fazer a compreensão de um texto. Então, num belo dia, elas estavam fazendo o trabalho, isso se passa no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, a cigarra aparece, bate a porta e pede abrigo, né? Fala que está com fome e pede abrigo às formigas. E as formigas param de trabalhar, uma coisa contra os princípios delas, e aí pergunta o que a cigarra ficou fazendo. Olha só, vou pegar aqui. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Olha só. O que você fez durante o verão? Então, é o outro período do ano, a outra estação do ano que é mencionada aqui no texto. Então, se tivéssemos que escrever as 2 estações do ano mencionadas no texto, inverno e verão. O inverno é onde se passa a narrativa e o verão é onde elas perguntam, porque as formigas ficaram fazendo sua reserva de alimento, trabalhando, o trabalho árduo mesmo, foi durante o verão, onde a cigarra ficou apenas cantando. E aí, você já conhecia essa versão? Eu também já dei a dica de uma das versões que eu mais gosto. E quanto à moral da história, você concorda com essa moral? Vamos retornar aqui para refletir um pouquinho sobre a moral da história? Olha só, os preguiçosos colhem o que merece. Você acha que realmente a cigarra foi preguiçosa ou ela estava fazendo o trabalho dela como artista, como música? E aí? É uma reflexão que vocês têm que fazer. E vocês poderiam pensar em outra moral dessa história? Tem bastante coisa para refletir sobre esse texto, hein? Mas a aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês deem continuidade e eu vou deixar uma sugestão aqui de atividade para vocês. Olha só, ampliando o conhecimento. Crie com suas palavras a moral da história. Então, pense em outra moral para essa história e crie aí com as palavras de vocês. E aí vai muito da interpretação de vocês. Vocês acham que realmente a cigarra foi preguiçosa? Vocês acharam legal a atitude da formiga, das formigas? E aí eu já vou me despedindo de vocês até a próxima aula. Esses foram os materiais utilizados na aula de hoje e também não esqueçam de responder o formulário de avaliação, porque é muito importante para nós saber como vocês estão utilizando aqui nossas aulas que nós gravamos, realizamos com muito carinho para vocês e espero que seja muito produtivo no desenvolvimento aí dos seus estudos, tanto em sala de aula como individualmente, se você achar que você precisa se aprofundar referente a algum tema. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais. Tchau, tchau.